Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Fim de Tarde TV Agro. E no programa de hoje nós vamos ver como é que o mercado fechou nessa terça-feira. Eu começo o programa de hoje falando sobre abate de suínos, bovinos e aves aqui no Brasil. Os números do IBGE, eles apontam que o abate de bovinos aumentou 11,9%, o de suínos cresceu 5% e o de frangos 0,9% nesse terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Como resultado, o abate de suínos alcançou o patamar mais elevado da série histórica, iniciada em 1997. A produção de ovos de galinha também bateu recorde da série, alcançando 1 bilhão e 20 milhões de dúzias. Em relação ao segundo trimestre deste ano, as altas foram de 6,3% para o abate de bovinos, 2,4% para o suíno e 3,1% para o abate de frangos. E o mercado está em crescimento. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo se mantém com preços firmes. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, a semana terminou com registro de negócios acima da referência média na região centro-norte do país. As escalas de abate, em especial lá no Mato Grosso, permanecem encurtadas, o que oferece respaldo para a continuidade desse movimento. Em São Paulo, o quadro ainda é de escalas de abate mais confortáveis, que atendem aí, em média, 6, 7 dias úteis, em média. Algumas indústrias seguem ausentes das compras de gado e essa dinâmica esteve presente ao longo de toda a semana passada e também nesta semana, nesse início de semana. O ambiente de negócios volta a sugerir por alguma recuperação nos preços no curto prazo, em linha com a boa demanda durante a primeira quinzena do mês. Como ponto de entrave, pode ser citada a situação da carne de frango, em excedente neste exato momento. E agora vamos falar um pouquinho de como anda a produção de tomate no estado de Goiás. E a produção continua crescendo e faz de Goiás o maior produtor do Brasil. Os números integram o levantamento sistemático da produção agrícola, que foi divulgado agora recentemente pelo IBGE, com base em dados coletados no mês de novembro. O estado de Goiás, a produção goiana de tomate deve crescer por volta de 13,5% em relação ao ano passado e atingir 1 milhão e 100 mil toneladas neste ano. Esse volume coloca Goiás na liderança isolada da atividade no país, respondendo por quase 30% da produção brasileira do fruto, que deve somar aí por volta de 3,8 milhões de toneladas. Ainda segundo o IBGE, Goiás deve registrar um aumento de 7,8% na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em geral, e dentro desse segmento, o estado tem uma participação aí de 10,4% no total produzido pelo Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso e também do Paraná. A projeção do IBGE para a cana-de-açúcar é de alta de 3,5%, quando comparado com o ano passado, e vai passar aí de 72,6 para 75,2 milhões de toneladas. O agro goiano deve registrar aumento da produção de uva de 30%, batata inglesa 26%, laranja 3,4% e mandioca 0,1%. E agora vamos falar da próxima safra brasileira de grãos, que é aquela que ainda tem alguém plantando, mas vai ser colhida agora no ano que vem. E ela apresenta números expressivos de crescimento. A própria Conab também divulgou a atualização mensal do seu boletim da safra de grãos. O terceiro levantamento da safra 22-23 confirmou a expectativa de que a produção goiana deve superar a marca de 30 milhões de toneladas de grãos agora nesse ciclo atual. E de acordo com a Conab, o volume total deve chegar a 31,4 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 9% em relação à safra 2021-2022. O órgão ainda projeta um crescimento da área plantada de 1,7% e da produtividade de 7,2%
aqui em Goiás. E entre os principais destaques estão o milho, com quase 13 milhões de toneladas, e o sorgo, com 1.200.000 toneladas. Esses números posicionam o estado de Goiás entre os maiores produtores estaduais nas duas culturas, sendo o terceiro melhor colocado em milho e o primeiro colocado em sorgo. E no caso da soja, a estimativa é de recuo na casa de 3,5% no volume produzido. E o Fim de Tarde TV Agro de hoje chegou ao fim. O nosso programa, ele volta agora na quinta-feira e ele tem o apoio de Campo Rações Nutrição, Nutrição Animal, Estância Bahia Leilões, Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedora Valtra e Nutroeste Nutrição Animal. Um grande abraço e até quinta-feira. Até lá!